Olá, meu amigo, que a graça e a paz do Senhor Jesus te abençoe. Eu quero falar para você rapidamente sobre a fé. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio. É a palavra de Deus inspirada, foi deixada para nós. A nossa fé, ela está voltada para as Escrituras. Não é num diz-que. A nossa fé está baseada na revelação escrita nesse livro. Aqui nós temos a história do povo de Deus. Aqui nós temos o conhecimento a respeito de Deus. Quem é Deus? Quem Ele é? De acordo com a Bíblia, Deus criou os céus e a terra. Deus criou tudo. Se você não crê, o problema é seu. Eu creio. Eu fui chamado para acreditar. Eu fui chamado por Deus para acreditar. E é tão bom a gente servir a Deus. É tão gostoso a gente servir ao Senhor, o nosso Deus. Deus está aqui no coração, aqui, na nossa mente. E nós caminhamos por fé, viu? Nós caminhamos por fé. Eu creio que Deus está aqui comigo, como eu creio que Deus também está aí. Deus, Ele é onipresente. Ele está presente a todo instante, a todo momento. Falta fé para as pessoas. Falta fé para as pessoas acreditarem. Bom, mas eu entendo. De acordo com as Escrituras, a fé é dom de Deus. Sabe o que significa dom? Presente. Dom significa presente. E esse presente Deus dá para os seus eleitos, para os seus escolhidos. A fé que eu tenho foi Deus quem me deu. Se todo mundo pudesse ter fé, acreditar em Deus, o mundo todo creria. O mundo todo acreditaria em Deus. Se o homem tivesse essa capacidade, se o homem por si próprio, pela sua liberdade, pudesse dizer assim, olha, eu vou escolher Deus, eu vou servir a Deus, seria bom. Mas é Deus que escolhe os seus. É Deus quem nos escolhe. Por isso que Jesus disse, no mundo tenho o trigo e o joio. E ambos são bem parecidos. Então a fé é dom de Deus. Paulo, em uma de suas cartas, de sua epístola, ele diz, oramos pelos homens maus, pedindo a Deus que nos proteja contra os homens maus, porque a fé não é de todo. A fé não é de todo, porque a fé na palavra de Deus nos leva a colocar em prática a palavra, e a prática é amar a nós mesmos, o nosso semelhante, a nossa família. É sermos pacíficos. Se nós olharmos em Mateus capítulo 5, a gente vai ver ali Jesus falando dos sermões da montanha. Você acha que é fácil ser cristão, meu amigo? Ei, alô você! Você acha que é fácil ser cristão? Não é fácil. Ser cristão, viver a palavra de Deus, seguir a Deus, não é para qualquer um.
Ah, Dávalos, mas o Brasil é 80, 90% cristão. Por nome. Porque aqui a gente tem essa liberdade religiosa, vamos dizer assim, essa liberdade de pregar as escrituras nas esquinas, na praça, a gente tem vários templos, enfim. Mas eu acredito que uns 30% aqui no Brasil são verdadeiramente cristãos, que vivem a palavra de Deus. É muito pouco. É muito pouco os que vivem a palavra do Senhor aqui no Brasil. Ou seja, nós temos muito trabalho, meu amigo, minha amiga. Nós temos muito trabalho para fazer aqui na nossa casa, aqui no Brasil. A gente fica preocupado com outros países, evangelizar outros países, levar a palavra para outros países, tal, etc. Mas aqui no Brasil está precisando. Olha o Rio de Janeiro. É o estado mais evangélico do Brasil. É o estado mais cristão, o Rio de Janeiro. É a cidade mais cristã. E olha lá o índice de bandidagem que tem no Rio de Janeiro. Então, são evangélicos entre aspas, só por nome. O cara coloca a Bíblia debaixo do braço e sai por aí dizendo que é evangélico. Dá um glória a Deus, aleluia, e pronto. Não é assim. Não é você levantar as mãos e ir num templo, simplesmente ficar com as mãos levantadas. Se você não praticar a palavra, se você não nascer de novo, não for chamado por Deus. É uma pena a gente ver, o nosso Brasil, a gente ver aí, um evangelho político. Um evangelho desrespeitado no nosso Brasil, porque a palavra de Deus está sendo desrespeitada no nosso país. E aí a gente vê tantos escândalos, né? Tantos escândalos que a gente vê no nosso Brasil. Isso aqui não é para qualquer um. É só para quem é chamado realmente por Deus. Certa feita, Jesus, ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Quando Jesus estava acalmando ali a tempestade, os discípulos que estavam com ele ficaram com medos. E Jesus disse para eles: por que temeis? Por que ficam com medos? Homens de pequena fé, claro. Nós, os seres humanos, temos medo, realmente. A gente sente. De ver a situação que o mundo vem enfrentando, né? E para a gente enfrentar as tempestades da vida, aqui no caso foi literário, foi lá, o vento se levantou, né? A natureza, né? O mar, as águas agitadas, quem não tem medo? A gente tem. Mas eles esqueceram de algo muito importante que eles tinham dentro de si, que era o temor a Deus, ou seja, a fé. A fé faz com que nós caminhamos. A fé faz com que a gente caminha. A gente toma decisões, mas não é a decisão em mim, não é a fé em mim, é a fé em Deus, é a fé na palavra. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, as escrituras, todos os dias. Ter o nosso momento devocional diante de Deus, porque isso nos alimenta, nos fortalece, meu amigo. Sim, meu irmão, nos fortalece. A nossa fé, ela vai aumentando a cada dia. Olha aqui, em Romanos, por exemplo, está escrito, Romanos capítulo 10, verso 17.
De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. A gente tem que ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente ir aos cultos. Por isso que nós estamos aqui no canal do YouTube, trazendo para você a palavra, conversando com você, para que você também possa se alimentar da palavra do Senhor. Que a tua fé possa aumentar. Porque se você não ouvir a palavra de Deus, se você não der ouvido à palavra de Deus, com certeza você vai dar ouvido a falácias, a palavras que vão te esfriar a fé, palavras que podem afastar você de Deus, das Escrituras, e você se tornar uma pessoa completamente influenciada por vãs filosofias, né? Até mesmo pelo nosso adversário, pelo diabo, a se opor contra aquilo que pertence a Deus. Mas tem pessoas pela internet, pelo Brasil afora aí, fazendo coisas piores que o próprio demônio. São gente ímpias e perversa demais. Que Deus tenha misericórdia deles. Mas, como Paulo mesmo disse, há vasos para honra e há vasos para desonra, né? Então, se você é um vaso de honra, que você possa temer a palavra de Deus e Deus vai honrar você em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.